Muito bom dia a todos. Espero que a vossa semana tenha corrido bem e hoje espero que este seja um bom dia com Deus. Infelizmente ainda não podemos cultuar juntos no nosso espaço de culto, mas felizmente as notícias da pandemia estão a melhorar e esperamos que a meados do próximo mês já possamos estar reunidos para a alegria de todos nós lá no nosso espaço. Queremos dedicar este tempo para adorar o Senhor e queremos convidar-te a adorar aquele que reina sobre todas as coisas. O autor do Salmo 8 descrevia a sua percepção do Senhor da seguinte forma: Ó Senhor nosso Deus, como o teu nome é magnífico em toda a terra, tu que puseste a tua glória nos céus. Da boca dos pequeninos e dos bebés fizeste brotar força por causa dos teus adversários para fazer calar o inimigo vingador. Quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que estabeleceste, o que é o homem para que te lembres dele? E o filho do homem para que o visites? Tu o fizeste um pouco menor que os anjos e o coroaste de glória e honra. Deste-lhe domínio sobre as obras das tuas mãos. Tudo puseste debaixo dos teus pés. Todas as ovelhas e bois, assim como animais selvagens, aves dos céus, peixes do mar e tudo que percorre as veredas dos mares. Ó Senhor, nosso Senhor, como o teu nome é magnífico em toda a terra. Isto dizia o salmista. O nosso Deus realmente é magnífico, é grandioso. E eu quero te convidar agora a o louvares cantando. Contempla tua
Deus magnífico, grandioso e santo que eu quero estar. É perto deste Deus que tu e eu podemos estar. Aliás, não há lugar melhor, não há melhor companhia do que a companhia do nosso Deus. Ele é incomparável. Ele nos traz um amor e uma paz sem fim. É um refúgio inabalável. Eu convido-te a tu fazeres de Deus o teu refúgio. Não sei quantas vezes já depositaste a tua confiança em algo ou em alguém que não foi capaz de te proteger ou de te amar como seria esperado. Lembra-te, Deus não falha e Ele é digno da tua confiança, Ele é digno do teu amor. E eu convido-te a colocares nele a tua confiança e verás que não serás defraudado. Queres estar perto de Deus? Então vem e canta connosco. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, somente a ti, Jesus. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Te louvarei,
Como é maravilhoso o nosso Deus. O nosso Deus é incomparável. Digno de todo o teu louvor e adoração. Nos céus Ele é continuamente adorado. Continuamente. A todo o tempo. Diz lá no livro do Apocalipse que continuamente Ele está a ser louvado. Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Aquele que era, que é e que há de vir. Nosso Senhor e nosso Deus, Tu és digno de receber a glória, a honra e o poder, porque Tu criaste todas as coisas e por Tua vontade elas existiram e foram criadas. Então, na eternidade, nos céus, Deus é louvado continuamente. Continuamente. E tu e eu somos convidados a nos juntarmos a este louvor celestial. Diz o salmista no Salmo 96, versículos 8 a 11: tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Trazei ofertas e entrai nos seus átrios. Adorai o Senhor na beleza da sua santidade. Tremei diante dele todos os habitantes da terra. Dizei entre as nações, o Senhor reina. Ele firmou o mundo para que não seja abalado. Ele julgará os povos com justiça. Alegrem-se os céus, regozije-se a terra, ruja o mar e tudo o que nele existe. Vamos adorar o nosso Deus, aquele que é santo, o único que é digno de toda a honra e de todo o nosso louvor.
Em Icónio, entraram na sinagoga dos judeus, como costumavam fazer, e falaram de tal modo que uma grande multidão creu, tanto de judeus como de gregos. Mas os judeus descrentes acirraram os ânimos dos gentios e os irritaram contra os irmãos. Entretanto, eles se demoraram ali por muito tempo, falando corajosamente acerca do Senhor, que confirmava a palavra da sua graça, concedendo que por suas mãos se realizassem sinais e feitos extraordinários. E o povo da cidade se dividiu. Uns ficaram do lado dos judeus, outros do lado dos apóstolos. E tanto gentios como judeus, juntamente com as suas autoridades, tramaram atacá-los e apedrejá-los. Ao saberem disso, eles fugiram para Listra e Derbe, cidades da Licaónia e região vizinha, e ali pregava o Evangelho. Em Listra encontrava-se sentado um homem defeituoso dos pés, aleijado de nascença e que nunca havia andado. E ouvia Paulo falar. Paulo, fixando nele os olhos e vendo que ele tinha fé para ser curado, disse em alta voz: "Levanta-te e fica em pé." Ele, então, deu um salto e começou a andar. Vendo o que Paulo fizera, as multidões começaram a gritar em língua licaónica: "Os deuses desceram até nós em forma de homens." E a Barnabé chamavam Zeus, e a Paulo Hermes, pois era ele quem dirigia a palavra. E o sacerdote de Zeus, cujo templo ficava de frente para a cidade, trouxe para as portas touros e coroas de flores, e juntamente com as multidões queria oferecer-lhes sacrifícios. Quando os apóstolos Barnabé e Paulo ouviram isso, rasgaram as suas roupas, puseram-se no meio da multidão, gritando: "Homens, por que estáis fazendo isso? Nós também somos homens, da mesma natureza que a vossa, e vos anunciamos o Evangelho para que vos afasteis dessas práticas e vos volteis para o Deus vivo, que fez o céu e a terra, o mar e tudo o que há neles. Nos tempos passados, ele permitiu que todas as nações andassem pelos seus próprios caminhos. Contudo, não deixou de dar testemunho de si mesmo, fazendo o bem, dando-vos chuvas do céu, estações frutíferas, fartando-vos de mantimento e enchendo o vosso coração de alegria." E dizendo isto, foi-lhes difícil impedir que as multidões lhes oferecessem sacrifícios. Chegaram, porém, judeus de Antioquia e de Icónio, e, tendo convencido as multidões, apedrejaram Paulo e o arrastaram para fora da cidade, dando-o como morto. Mas quando os discípulos o rodearam, ele se levantou e entrou na cidade. No dia seguinte, partiu com Barnabé para Derbe. E depois de anunciar o Evangelho naquela cidade e de fazer muitos discípulos, voltaram para Listra, Icónio e Antioquia, renovando o ânimo dos discípulos e exortando-os a perseverar na fé, dizendo que em meio a muitas tribulações nos é necessário entrar no reino de Deus. E nomeando presbíteros em cada igreja e orando com jejuns, consagraram-nos ao Senhor em quem haviam crido. E atravessando a Pisídia chegaram à Panfília, e tendo anunciado a palavra em Perge, desceram para Atália. Dali navegaram para Antioquia, onde haviam sido confiados à graça de Deus para a obra que haviam de completar. E quando chegaram à igreja e se reuniram com a igreja, relataram tudo o que Deus havia feito por meio deles e como abrir a porta da fé aos gentios. E ali ficaram com os discípulos durante algum tempo. Obrigado, Daniel, pela tua leitura. Vamos agora orar. Querido Deus e Pai, nós te agradecemos pelo dia que nos concedes, te agradecemos pela tua palavra, porque através dela tu falas aos nossos corações. Através dela tu te revelas. Através dela, tu nos ensinas. Através dela, tu nos falas do teu grande amor por nós, Senhor. Oramos, Senhor, pedindo que, enquanto meditamos na tua palavra, o teu Santo Espírito possa falar connosco. Oramos no nome de Jesus. Amém. Há palavras que mudam vidas. Quando eu namorava a Susana, perguntei-lhe: "Queres casar comigo?" Eu podia ouvir 2 tipos de respostas. E qualquer uma delas mudava bastante a minha vida. Felizmente foi sim. Há palavras que mudam vidas. Mas as palavras que mais mudam a vida são as palavras do Evangelho. Deus ama-te.
Sentirmos-nos amados é sentirmos que somos conhecidos em profundidade, que o outro tem gosto, alegria em conhecer-nos mais, em caminharmos juntos. Deus ama-te e saber isto muda a nossa vida. Saber que esse amor o levou a quebrar as barreiras por ti. Deus quebrou a barreira criada pelo homem ao enviar Jesus ao mundo para que todo aquele que nele crer tenha a vida eterna. Deus oferece vida. E Jesus Cristo morreu na cruz pelos teus pecados, pelos meus pecados. Ele ressuscitou dos mortos. Ele vai te salvar. Estas são as palavras mais transformadoras que alguém pode ouvir. E nós cristãos devemos permitir que as pessoas ouçam estas boas notícias a partir da nossa voz. Por isso eu convido-te a falares e a ofereceres vida através do teu falar. E o texto de hoje nos ajuda a ver porquê. A primeira coisa que ele nos mostra porque nós devemos falar é porque há pessoas que acreditarão em Jesus. Muitas pessoas acreditarão em Jesus e serão salvas. O versículo 1 nos lembra desta verdade maravilhosa. Diz o texto que em Icónio, Paulo e Barnabé entraram na sinagoga dos judeus, como costumavam fazer, e falaram de tal modo a uma grande multidão que uma grande multidão creu. Tanto judeus, eles falaram, tanto judeus como gregos, e muitos acreditaram. Eles confiaram no Senhor e foram salvos. Porque alguém deixou a sua voz ser ouvida. E isto é absolutamente fantástico. Ser salvo, perdoado, ter a vida eterna por essa razão, fazer parte da família de Deus, ter a eternidade com Deus. Um dia nós ouvimos esta verdade através da boca de alguém e hoje sou eu e tu que somos bocas pelas quais outros podem ouvir esta fantástica mensagem. E as pessoas ao nosso redor precisam ouvir. Quando olhamos para a igreja primitiva, vemos que como a centralidade da mensagem é sempre Jesus. Desde o início as pessoas descobriram que precisam de Jesus. Pessoas ouviram e pessoas vão ouvir. Pessoas responderam positivamente e pessoas vão responder positivamente. Uma das coisas que mais alegria me dá é ouvir o testemunho de alguém que descobriu Jesus. Alguém que descobriu o amor de Deus por ela, por ele. É maravilhoso ver a alegria, como a alegria salta do coração. A paz de saber que há alguém que ama incondicionalmente, que deu a sua vida para que aquilo que era barreira entre nós e ele desaparecesse. Que os seus pecados foram perdoados e que ele é agora aceito por Deus por meio de Jesus. E eu acredito que nós só não ouvimos estes testemunhos mais vezes porque ficamos calados, temos ficado calados e tímidos sobre o Evangelho de Jesus. E nós precisamos de ser ousados, tal como nós vemos Paulo e Barnabé serem, como lemos neste texto. E ser ousado significa que nós não temos medo do que vai acontecer connosco. Paulo e Barnabé foram ousados. Eles foram ousados na sua pregação, eles falavam a palavra de Deus sem medo das consequências, eles falavam a verdade da palavra sem adicionar ou subtrair nada do que Jesus disse. Eles foram ousados a falar. Eles foram também ousados na sua confiança em Deus. Eles entenderam que Deus estava no controle das situações e que Ele os moveria e os deixaria onde Ele quisesse. Deus está no controle. E quando falamos, Ele continuará a levar pessoas até Ele. Continuará a haver pessoas que acreditarão em Jesus. Outra razão por que nós devemos falar é porque há pessoas hostis a Jesus. Há pessoas que fazem tudo o que for possível para iludir a mente de outros contra Jesus. E nos versículos 2 a 7 nós podemos ler um exemplo deste. Está lá, vamos ler.
Mas os judeus descrentes acirraram os ânimos dos gentios e os irritaram contra os irmãos. Entretanto, eles demoraram ali por muito tempo falando corajosamente acerca do Senhor, que confirmava a palavra da sua graça, concedendo por suas mãos que se realizassem sinais e feitos extraordinários. E o povo da cidade se dividiu. Uns ficaram do lado dos judeus e outros dos apóstolos. E tanto gentios como judeus, juntamente com as suas autoridades, tramaram atacá-los e apedrejá-los. E ao saberem disso, eles fugiram para Listra e Derbe, cidades da Licaónia, uma região vizinha, e ali pregavam o Evangelho. Então aqueles judeus insensíveis, hostis à verdade sobre Jesus, procuraram envenenar, fizeram tudo o que era possível para envenenar a mente das outras pessoas em Icónio. E este tipo de reação acontece ainda nos dias de hoje. Basta nós vermos os movimentos que se levantam contra as comunidades cristãs pelo mundo fora. Até aqui em Portugal nós vemos pessoas a envenenar a mente dos outros com afirmações de que a culpa dos males da sociedade é a crença em Deus, são os valores cristãos. Isso é uma grande ilusão. É uma mentira. E a culpa realmente é do pecado que existe nas pessoas. É em todos nós. Felizmente Deus ama-nos. Felizmente há Jesus. Ele nos liberta dessa escravidão. E então nós podemos viver verdadeiramente vivos. Nós sabemos também que a mensagem de Jesus não é um mito. E é por isso que nós devemos falar, oferecer a vida. Apesar de haver pessoas perdidas e hostis que sempre vão tentar envenenar a mente das outras pessoas. E perante esta realidade de haver pessoas hostis a Jesus, pessoas que envenenam a mente das outras pessoas, o que é que nós devemos fazer? A mesma coisa que Paulo e Barnabé fizeram aqui. Eles continuaram a falar conforme o ensino de Jesus. Falar em todos os lugares e de todas as maneiras que eles podiam. E quando os judeus incrédulos começaram a envenenar a mente dos gentios, diz no versículo 3, que eles se demoraram ali por muito tempo, falando corajosamente acerca do Senhor. Por outras palavras, a razão pela qual Paulo e Barnabé se demoraram ali muito tempo falando corajosamente acerca do Senhor, foi por causa daqueles incrédulos que estavam a envenenar a mente das pessoas contra Jesus. Depois eles... Paulo e Barnabé seguem para Listra e Derbe. Em Icónio tentaram matá-los e eles seguem para Listra e Derbe. E continuam ali em Listra e Derbe a falar de Jesus, a oferecer a vida deles por Jesus. Então, em Listra nós vemos mais uma razão pela qual nós devemos falar. É que Deus ainda é grande. O nosso Deus é tão grande hoje como foi no passado, como sempre foi e como sempre será. Os versículos 8 a 10 fala de algo especial que aconteceu. O versículo 8 diz assim, que em Listra encontrava-se sentado um homem defeituoso dos pés, aleijado de nascença, que nunca tinha andado. E ouvia Paulo falar. Paulo falando, fixou os olhos nele e vendo que ele tinha fé para ser curado, disse em alta voz, levanta-te e fica de pé. Então ele deu um salto e começou a andar. Isto é espetacular, não é? Talvez tu penses que seria espetacular se Deus fizesse sinais e maravilhas como estas hoje, não é? Deus pode agir de maneira diferente hoje, mas deixa-me perguntar-te uma coisa. Será que Deus desistiu de parte do seu poder? De modo algum. O nosso Deus é tão grande hoje como sempre foi. E Ele continua a agir. Eu posso afirmar isso, que Deus continua a agir. Ele está dando sinais e fazendo maravilhas hoje também. Especialmente em lugares onde os cristãos sofrem o tipo de violência e de abuso que ameaçaram Paulo e Barnabé aqui em Atos 14. Não são inusuais testemunhos de pessoas em países
muçulmanos, países onde a fé em Jesus é proibida. Não são inusuais, dizia eu, testemunhos de pessoas relatando sonhos, visões, meio pela qual Deus lhes desperta a fé no Senhor Jesus. Nós talvez não tenhamos uma visão, mas deixa-me perguntar, quantos de nós, quantos de vocês sabem de algo que aconteceu convosco ou com alguém que conhecem, que só pode ter acontecido por milagre? Quantos de nós vimos uma resposta a uma oração em que sabíamos, sem qualquer sombra de dúvida, que Deus agiu diretamente naquela situação? De outra forma não era possível. Não havia hipótese se Deus não intervesse ali. Mas Deus agiu. Então Deus continua a ser grande em poder e em ação nos dias de hoje. Outra razão por que nós devemos continuar a falar é porque as pessoas ainda estão cegas para a verdade. E nos versículos 11 a 13 mostram o povo de Listra ainda cego para a verdade. Cego pela cultura em que nasceram. Havia uma lenda em Listra de que uma vez Zeu e Hermes, deuses da mitologia grega, tinham descido à terra, descido de forma incógnita, disfarçados, e que ninguém lhes havia oferecido hospitalidade. Apenas um casal de camponeses idosos os acolheu e foram gentis para estes deuses. E na sua fúria pela falta de hospitalidade, os deuses teriam destruído toda a população, à exceção deste casal. A eles fizeram-nos guardiões de um belo templo. Esta era a lenda que se cria em Listra. Então, quando Paulo curou o aleijado, o povo de Listra decidiu que não podia cometer o mesmo erro de voltar a ignorar os deuses. E apesar da manifestação do poder de Deus, eles chegaram à conclusão errada. E quando as pessoas rejeitam a palavra de Deus, elas adotam as crenças mais ridículas. Agora vejam o que Paulo e Barnabé fazem. Eles apontam para Deus. O Deus vivo, dizem eles, o Deus que fez o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há. Está lá no versículo 15. O foco teria que ser sempre o Senhor. Nem sempre é fácil nós resistirmos quando nos tentam exaltar. Mas Paulo e Barnabé têm esta postura humilde. Eles rasgam as roupas, eles saem a correr e gritando para o povo deixar de ter aquele gesto de adoração, para eles pararem. Na verdade, a palavra do Senhor diz que nós nos devemos humilhar aos olhos do Senhor. E Ele então nos levantará. O foco é sempre Jesus. Sempre Jesus. E Paulo e Barnabé, mais uma vez, mostram esta centralidade. Agora vejam como funciona a mente das pessoas quando elas estão cegas. No momento, fruto das crenças deles, eles querem adorar Paulo. Depois, quando se apercebem que as crenças deles não são respondidas e manipulados por aqueles que vieram envenená-los, eles procuram matar Paulo, apedrejam Paulo. Aliás, eles apedrejam de tal maneira que eles acham que ele está morto, levam-no para fora da cidade e acham que ele já está morto e deixam-no ali. E apesar desta brutalidade, é interessante nós vemos o que acontece depois da parte de Paulo. O versículo 20 diz que quando os discípulos o rodearam, que ele se levantou e fez o quê? Entrou na cidade. Depois de os discípulos o rodearem, ele levantou-se e entrou na cidade. E depois continua o versículo, diz que no dia seguinte então foi para Derbe com Barnabé. Depois de quase o terem morto, ele volta a entrar na cidade. O que é que fez Paulo continuar a falar a verdade sobre Jesus? O que é que o fez disponível para correr o risco de voltar a ser apedrejado? Eu creio que foi porque Paulo tinha este grande amor pelo Senhor e um grande amor por aqueles que estavam perdidos também. Por outras palavras, Paulo sabia que a eternidade
estava em jogo, que a eternidade deles estava em jogo. O mais importante para nós já não é o que nós fazemos no dia de hoje, na próxima semana, no próximo mês ou no próximo ano, ou mesmo durante a nossa vida. Nada é mais importante do que nós estarmos prontos para deixar este mundo. E sabermos que estamos em paz com Deus por causa do feito de Jesus, da iniciativa de Deus, é tremendo. A eternidade espera a todos nós. Ou estaremos com Deus no paraíso, ou afastados dele no inferno. E Jesus Cristo é o único caminho para Deus. É o único caminho para o céu. Então Paulo teve de deixar a sua voz ser ouvida. E o amor que ele tinha por aqueles que estavam perdidos fazia com que ele vencesse, fosse ousado na sua forma de falar, no seu compromisso em falar. E nós devemos também deixar as nossas vozes serem ouvidas. Porque é a eternidade que está em jogo. A eternidade daqueles que vão ouvir a nossa voz. E quando nós falamos de Jesus, nós oferecemos vida. E este é um privilégio tremendo que nós temos. Por um lado, conhecermos Deus, conhecermos Jesus, conhecermos pessoalmente e termos um relacionamento com Ele. E por outro lado, fazermos Jesus conhecido para o bem dos outros e para a glória de Deus. Eu pergunto se tu já conheces Deus, se tu já conheces Jesus. A maior parte de nós, provavelmente, com alegria pode dizer sim. Mas se esse não é o teu caso, a minha oração é para que tu o recebas agora, que tu o procures, que tu dirijas os teus pensamentos em oração a Ele e digas: Senhor, eu quero te conhecer. Eu também quero pedir-te perdão pelos meus pecados e quero reconverter a minha vida à luz da tua vontade. Tu deves fazer isto, porque a tua eternidade está em jogo. Agora, se tu já és daqueles que já conheces Jesus, já tens um compromisso com Ele, então a minha oração para ti é que tu possas sentir a alegria vinda do Senhor para fazeres algo prático, para que a tua voz seja ouvida. Convida alguém para ler a Bíblia contigo. Conta a alguém o que Deus fez na tua vida. Conta a tua história. A tua história tem valor, por mais simples que ela te possa parecer. Convida alguém para se juntar a outros cristãos para juntos adorarem a Deus, o Deus que reina sobre o céu, a terra, o mar e tudo que existe. Minha oração é que Deus nos ajude a todos nós a tornarmos as nossas vozes ouvidas, porque é a eternidade que está em jogo. Sejamos ousados, como vemos neste exemplo de Barnabé e de Paulo. E o Senhor te vai capacitar para ser ousado, se tu estiveres disposto a seres usado por Deus. Vamos orar. Obrigado, Deus, pelo teu amor. Obrigado, Senhor, pela tua salvação. Obrigado, Senhor, por Jesus, pelo perdão que Ele trouxe para os nossos pecados, Senhor. Obrigado, Senhor, porque um dia nós ouvimos sobre Ti, sobre o Teu amor, sobre o Teu perdão, pela voz de outra pessoa. E obrigado, Senhor, porque agora Tu nos dás a nós a oportunidade de sermos vozes que falam deste amor também. Nós queremos estar nas Tuas mãos, usados por Ti, para que outros possam também conhecer este tremendo amor. Abençoa-nos, dirige-nos. É esta a nossa oração e oramos em nome de Jesus. Amém. Desejamos a todos a continuação de um bom domingo. Obrigado por ter estado aqui louvando o Senhor nesta hora. Desejamos que o Senhor muito abençoe